Olá, pessoal. Boa tarde. Nós iremos dar continuidade ao conteúdo do livro 5, da Geografia 1, e hoje nós iremos abordar e recapitular os principais conceitos do processo de urbanização mundial. Então, para a gente começar a aula, vamos logo discutir o que seria urbanização. Que fenômeno é esse? A gente vai observar, pessoal, que urbanização é a expansão do modo de vida urbano. Só que, além da expansão do modo de vida urbano, a urbanização ela pode ser também conceituada, né, como a instalação de equipamentos urbanos, né, como energia elétrica, como saneamento básico, como pavimentação, estradas, né, transmissão de informações, transportes coletivos, hospitais, comércio, serviços bancários, entre outros, né? Ou seja, a urbanização ela é a expansão do modo de vida urbano, né? Trazendo consigo todos esses equipamentos urbanos. Tudo que eu citei para vocês agora, certo? Nós chamamos isso de equipamentos urbanos. E quando esses serviços, né? Por exemplo, energia elétrica, saneamento básico, né? Transmissão de informações, transportes, eles se expandem, né, para inclusive áreas que não são muito habitadas ou áreas, né, com características rurais, nós chamamos esse processo de expansão urbana. Só para vocês terem ideia, esse processo de urbanização e a expansão urbana, ele vai se diferir no território mundial. Nós vamos observar que vão ter alguns países do mundo que vão vivenciar esse processo de urbanização juntamente com as revoluções industriais, e outros territórios vão exatamente vivenciar esse processo de forma tardia e bastante acelerada, que vai desencadear uma série de problemas que nós iremos discutir ainda na aula de hoje. E se referindo a Brasil, que nós vamos ter uma aula exclusiva para a gente estar recapitulando o processo de urbanização brasileiro, mas se referindo a Brasil, só para vocês terem ideia, o Brasil é um país emergente, onde nós vamos vivenciar o processo de industrialização de forma muito tardia. O processo de industrialização brasileiro ele ocorre tardio e de forma bastante acelerada. Tanto que na década de 60, 56% da população brasileira ela era uma população rural. E a gente vai observar que em 2000, isso já muda completamente de configuração. De 56% cai para 16%. Ou seja, a população urbana brasileira em 2010, ela cresceu para 84%, sai da década de 60 de 44 e passa para 84. Ou seja, praticamente ela duplica, em um curto espaço de tempo. A gente está observando aí em um período que nós podemos dizer que de meio século. Então, é preocupante? Sim, é bastante preocupante, porque a gente vai observar que esse processo de urbanização e essa expansão urbana ela não ocorre de forma planejada. E enquanto em outros países que tiveram lá seu processo de urbanização ocorrendo durante o século XVIII até o século XIX, a gente vai observar que em um século vão ter cidades de países desenvolvidos que elas já têm, inclusive, grandes populações, nós vamos citar isso um pouco mais à frente, os habitantes desses países desenvolvidos, eles já buscam por qualidade de vida, porque eles começam a observar que as cidades, as metrópoles, se concentram ali grandes problemas ambientais, poluição sonora, o próprio agito exatamente da dinâmica econômica, faz com que essas pessoas procurem áreas mais tranquilas, e a partir daí, a gente observa uma migração interna inversa ao que foi o processo de urbanização durante o século XVIII, século XIX e até mesmo o século XX. As pessoas buscam por melhor qualidade de vida. Então, elas buscam a se distanciar mais desse perímetro urbano. E esse processo nós chamamos de ruralização. Essas pessoas buscam exatamente a vida saudável, a tranquilidade. Então, eu vou
exatamente compartilhar com vocês o material didático, porque tem alguns gráficos, né, que nós pretendemos discutir. Mas antes de eu compartilhar o material com vocês, é importante, né, também se enfatizar que as cidades elas não surgem, né, com as revoluções industriais. Se intensifica, né, o processo de urbanização a partir do século XVIII com as revoluções industriais. Né, nós vamos observar que o processo de urbanização ele, inclusive, data até períodos históricos antes de Cristo. Né? As cidades existiam, mas ela não concentrava grande parte da população. E a gente vai observar que o processo de urbanização ele vai se dar em momentos históricos diferentes, de formas também diferentes. A partir do século XVIII, quando se inicia as revoluções industriais, nós vamos falar de um processo de urbanização moderno. Então, por exemplo, o processo de urbanização moderno, né, ele vai caracterizar exatamente o período histórico, certo, que envolve o século XVIII, o século XIX e até mesmo o século XX. Né? E aí a gente vai observar que esse processo de industrialização ele vai ocorrer de forma diferenciada no mundo todo e automaticamente o processo de urbanização ele vai se diferir também. A gente observa que o processo de industrialização e urbanização ele ocorre na Europa e depois, né, ele vai exatamente ocorrer em outros lugares do mundo, né, sendo que nos países emergentes, né, esse processo, o processo de industrialização ele vai ocorrer de forma tardia, né, e a urbanização ela também vai ser um processo recente. E a gente deve ressaltar ainda, né, que na Europa Ocidental, nas Américas e na Oceania, nós vamos ter taxas de urbanização mais altas que na maior parte dos países da Ásia e da África. Mas aí nós devemos também relacionar, certo, as perspectivas históricas do continente asiático e do continente africano. Esses dois continentes passaram por um processo que nós chamamos de neocolonialismo, né? Ou seja, ainda em pleno século XX, em pleno século XXI, esses países ainda eram explorados por potências europeias. Então, a gente vai observar aí que o processo de urbanização, né, da Ásia e da África, eles vão ser caracterizados, né, como um processo de urbanização dentro do próprio continente ocorrido de forma bastante desigual. Né? Esse fenômeno ele ocorre de forma desigual. Né? E aí, para a gente analisar o gráfico da evolução da urbanização do mundo, que aí eu vou compartilhar o material didático com vocês, vamos falar um pouco do que é cidade. Cidade, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, no Brasil, para ela ser considerada cidade, ela tem que ter no mínimo 10 mil habitantes. E também nós vamos... Cidade, pessoal, não é um conceito, né, fácil. Por exemplo, para mim conceituar cidade não é algo, né, que é fácil de se conceituar. Né? Nós vamos ter aí que vai ter algumas características que vão ter que ser levadas em consideração e alguns aspectos também que nós vamos ter que considerar para poder conceituar um determinado território de cidade. Então, o primeiro aspecto é a questão populacional. Ela tem que ter no mínimo 10 mil habitantes. Né? E depois nós vamos ter outros aspectos. Entre esses aspectos, a gente tem que identificar nesse território que nós consideramos cidade, né, a divisão social do trabalho. Nós também devemos identificar nesse território que é considerado cidade a concentração dos poderes. Né? Eu vou falar de uma federação, vou falar aqui do nosso país, né, poder executivo, legislativo e judiciário. Né? Tem também que ter a questão da acessibilidade e nós também temos que observar se vai ter os aspectos de centralidade simbólicas. Germano, o que seria esse aspecto de centralidade simbólica? Na cidade, vai exatamente se aglomerar pessoas, né, em torno de bairros. E esses aglomerados de pessoas, eles vão ter pluralidades históricas. Né? Eles construíram ali aquele território.
né? E ao construir aquele território, eles construíram histórias de vida, né, que vão ser compartilhados ou naquele bairro, né, ou até mesmo naquela cidade. Então, é isso que nós chamamos de centralidade simbólica, né? É exatamente esse processo histórico de construção da cidade e de reconstrução da cidade, que muitas vezes ele, inclusive, não é registrado. E aí é onde a gente perde, né, a questão, né, de se ver como parte integrante daquela cidade. Ou então eles são registrados por pessoas que constituem a elite, né, esquecendo de registrar, por exemplo, a história dos operários. E aí a gente não consegue compreender, muitas vezes, quando a gente se perde dentro do processo histórico, né, o recorte atual da cidade. A gente não consegue compreender a perspectiva de futuro, né, a partir do momento que a gente não consegue, que a gente não tem conhecimento, né, de como foi que se constituiu, né, do processo histórico, das vivências, né, que foram compartilhadas naquele território. Então, mais uma vez eu repito, definir cidade não é uma tarefa fácil, né? Inclusive é um grande desafio da geografia. Então, agora eu vou compartilhar aqui o material de vocês para que a gente possa estar discutindo esse gráfico. Que esse gráfico traz dados aí da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, são dados aí de 2014, onde nós vamos ter aqui a evolução da urbanização no mundo. E aí nós vamos ter essa evolução desde a década de 50 e uma perspectiva até 2050. E a gente observa, pessoal, o quanto é crescente, né? Inclusive, quando a gente fala de Europa, nós vamos ter países já com 80% da sua população, 90% da sua população predominantemente urbana. Então, nós vamos ter aqui em 1950, né, 29,6%, né, da população mundial era urbana, né, 1975 cresce para 77,7%, em 2000, 46,6%. Ou seja, até o ano 2000, a população urbana, ela ainda, em sua maioria, era rural. A partir de 2014, a gente vai observar que essa população urbana mundial, ela passa a ser predominantemente urbana. Essa população passa a ser predominantemente urbana, perdão pela redundância, né? Com 53,6%. Em 2030, a perspectiva é que 60% da população mundial ela seja urbana, e 2050, 66,4%. E, Amanda, mas você falou aí de cidades europeias que já têm 80% ou 90% da sua população urbana. Sim, pessoal, mas nós temos que lembrar que na Europa, esse processo de urbanização, a primeira fase do processo de urbanização, ele se deu na Europa, né, juntamente com o que nós acabamos de chamar de processo de urbanização moderno, né, quando se iniciou-se a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, por isso que a Europa, ela praticamente já vai ter passado por todas as fases do processo de urbanização, né? A primeira fase que vai se dar do século XVIII ao século XIX e a segunda fase que se deu pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, é por isso que é importante a gente enfatizar que a Europa, ela vai ser o berço da Revolução Industrial e vai propiciar o território europeu, de uma forma geral, vivenciar também o processo de urbanização ao seu tempo. Eu vou aqui interromper o compartilhamento para a gente continuar aqui falando, certo, das tipologias das cidades, né? A gente já disse aqui que não é tarefa fácil conceituar cidades, mas as cidades, elas vão ter suas tipologias, né? E dependendo também, certo, do sítio ou da situação urbana, né? Quanto à origem, quanto à função urbana, quanto também à questão da cidade formal e informal, né, quanto à rede ou à hierarquia urbana, e também nós devemos levar em consideração a questão das aglomerações urbanas. Bom, pessoal, quanto à questão do sítio ou situação urbana, são dois conceitos diferentes. Nós vamos ter o conceito de sítio urbano, que ele vai estar exatamente relacionado à área efetiva ocupada pela cidade, né? Ou seja, é o espaço geográfico
ocupado pela cidade, né? E nós vamos ter a situação urbana. A situação urbana é exatamente o conjunto de relações que a cidade estabelece com a sua vizinhança, né? Não apenas levando em consideração os aspectos fisiográficos, ou seja, os aspectos naturais, mas também nós devemos considerar, certo, os aspectos sociais, os aspectos políticos e os aspectos econômicos. Ou seja, a situação urbana é um conceito que ele é mais dinâmico do que a questão do sítio urbano. O sítio urbano ele está mais atrelado à questão da localização e automaticamente, como nós estamos falando da localização territorial, nós vamos levar em consideração também a questão fisiográfica. Né? A situação urbana não, a situação urbana diz respeito à dinâmica, né? A dinâmica econômica, né? A dinâmica social e a dinâmica política. Certo? Quanto à origem, nós podemos classificar as cidades em cidades espontâneas, que são a grande maioria das cidades mundiais. Né? As cidades espontâneas são aquelas que nascem de forma espontânea. E, geralmente, elas nascem, né, elas se originam nas margens de rios, né, porque o rio ele vai ser exatamente... ele vai propiciar exatamente a alimentação, facilidade de transporte, né? Então, a gente vai observar que muitas cidades mundiais se originaram de forma espontânea, né, às margens de rios. E interessante, pessoal, que na Europa, as casas, né, elas são construídas de frente para o rio, né? Quando a gente vem para um mundo emergente, né, a gente observa que os quintais das casas, elas são voltadas para o rio. Né? Por quê? Porque em um dado momento, o rio ele foi captação de riqueza, né? Captação exatamente de riqueza para poder desenvolver a agricultura, para poder desenvolver a pecuária, né? Para poder desenvolver também as próprias atividades urbanas, né? Mas em um outro momento, né, quando a gente fala do mundo emergente, esses rios eles captam toda a poluição oriunda já desse processo urbano. Né? Ou seja, cidades que não são contempladas com saneamento básico, eles desagam seu esgoto de forma in natura, né? Exatamente no rio que deu origem à própria cidade. Então a gente irão ter cidades espontâneas que surgiram à margem de estradas. Inclusive, se vocês forem assistir algum documentário sobre a Transamazônica, né, eu vou dar exemplo aqui da Transamazônica, né, um exemplo brasileiro, a gente vai observar que várias cidades, né, elas exatamente surgiram na margem das estradas, facilitando exatamente a questão do deslocamento populacional e também oportunizando, certo, a questão dos negócios. Né? E nós vamos ter as cidades planejadas. As cidades planejadas, elas são associadas a uma finalidade de caráter geopolítico. No Brasil, por exemplo, nós podemos citar Brasília. Né? Brasília, ela foi construída estrategicamente no coração do Brasil, para ser acessível a todas as regiões brasileiras, né? E nós podemos citar um outro exemplo de cidade planejada, como é o caso de Belo Horizonte. Essas cidades planejadas, né? A Belo Horizonte, ela foi planejada exatamente para recepcionar, né, os servidores públicos de Minas Gerais. E aí a gente vai observar que outra hora já tinha sido capital de Minas Gerais, Mariana, Ouro Preto, né? Posteriormente se planeja Belo Horizonte. E o interessante, né, dessas duas cidades planejadas que eu estou citando para vocês é que, na época, o prefeito de Belo Horizonte era Juscelino Kubitschek, que foi exatamente o idealizador também da capital brasileira, né, Brasília. Então, sobre a função urbana, né, as cidades possuem funções bem definidas e elas podem agrupar não apenas uma função, mas às vezes 2 ou 3 funções. Né? Essas funções elas podem estar relacionadas, né, a atividades portuárias, elas podem estar relacionadas a atividades industriais, elas podem estar relacionadas exatamente a questões religiosas, né, podem ser centro político administrativo, como nós citamos agora há pouco, certo? E várias outras funções. Sobre as funções urbanas, nós podemos ter a função portuária, né, que aí a gente pode citar o caso do Porto de Roterdã, na Holanda, de Hamburgo, na Alemanha, o Porto de Santos, no Brasil. Né? A cidade vão se destacar exatamente por conta da sua função portuária. Nós podemos citar cidades industriais,
né? Aí nós podemos citar Detroit, nos Estados Unidos, Manchester, no Reino Unido, certo? E Volta Redonda, no Brasil, e várias outras cidades. Nós podemos citar cidades religiosas, agora eu vou vir bem para pertinho da gente, né? Podemos citar Canidé, aqui no Ceará, né? Podemos citar também Jerusalém, Israel, certo? Podemos citar Aparecida do Norte, no Brasil, né? São cidades que elas vão ter exatamente um dinamismo religioso, vai atrair a questão do turismo religioso, né? Ela vai ter sua função religiosa. As cidades com função político-administrativa, Brasília, nós acabamos de citar agora há pouco, Berlim, na Alemanha, Washington, né, nos Estados Unidos. Geralmente, essas cidades político-administrativas, elas sediam órgãos públicos, né, e nós temos cidades turísticas, e o turismo, ele pode ser um turismo cultural, como ele pode ser também um turismo natural, né, ou seja, pela exuberância, né, dos elementos naturais, das paisagens naturais. Entre essas cidades, a gente pode citar na questão cultural, podemos citar Salvador, né, aqui no Brasil, por onde exatamente se iniciou-se o processo colonial. Né? Podemos citar também a questão das belezas naturais, né? Podemos citar várias cidades, por exemplo, que estão situadas na Cordilheira dos Andes, né? Podemos citar várias cidades brasileiras também, que são belíssimas cidades, por exemplo, Foz do Iguaçu, né? E podemos citar aqui a Serra da Ibiapaba, né? Com toda a beleza da Mata Atlântica. Então, são cidades aí que elas vão se destacar por sua atração turística, que vão estar vinculadas, né, tanto a elementos culturais quanto a elementos naturais. Né? E nós vamos ter as cidades formais e as cidades informais. A cidade formal, né, elas são cidades planejadas, onde elas conseguem ofertar aos seus moradores, né, exatamente toda a questão de equipamentos urbano e infraestrutura, como saneamento básico, suas ruas são planejadas, né, existem as áreas verdes, né, o trânsito ele não se torna caótico porque foi exatamente uma cidade planejada. Então, e nós vamos ter as cidades informais, né, que são exatamente compostas por regiões periféricas, né, em que existe uma infraestrutura ainda que não é suficiente, né, para atender a população que ali habita, né, que não é suficiente, não oferta serviços de saúde, ou se oferta são precários, não conseguem abraçar a toda a população, a questão da educação também, da segurança, né, além de ofertar também postos de trabalhos formais. Então, a cidade formal, né, ela vai ser uma cidade onde oferta uma infraestrutura, onde oferta equipamentos urbanos, né, que atenda toda a população, toda a demanda populacional, e as cidades informais, ela vai exatamente ser contrária, né, o que diz a cidade formal. Quanto à rede urbana e à hierarquia urbana, né, nós podemos classificar as cidades, né, em rede urbana ou malha urbana, né? Germana, o que é uma rede urbana ou uma malha urbana? Certo? Ela vai exatamente corresponder à distribuição das cidades pelo território e à sua interligação por meio dos grandes eixos rodoviários e ferroviários. Essas cidades, elas são oriundas do resultado da expansão dos processos de industrialização e de urbanização. A gente vai observar, por exemplo, que vão ter cidades, né, que elas surgem historicamente por ser cidades industriais e que ali aquela indústria, né, ela vai exatamente aumentando esse processo de urbanização, né, formando aí uma malha urbana ou uma rede urbana. E nós vamos ter a questão da hierarquia urbana. Hierarquia, né, a gente já liga, né, nós vamos ter aqui pequenas, médias, grandes cidades, né? Então, a hierarquia urbana, ela vai ser definida segundo a questão do equipamento funcional, ou seja, vamos citar aqui, vamos exemplificar para a gente poder compreender melhor. Sobral aqui para a gente, certo? Ela vai exatamente ser uma cidade polo, porque nós vamos ter aqui a questão das universidades, os equipamentos de saúde, certo? Então, ela vai exatamente polarizar, né, todas as demais cidades que estão ao seu entorno, né?
vão polarizar cidades como Santa Quitéria, como Catunda, como Hidrolândia e várias outras cidades. Né? Então, ali, é exatamente por conta de uma hierarquia urbana. Né? A capacidade, né, que algumas cidades têm de oferecerem bens e serviços. Então, eles acabam se tornando cidade-polos, né? E acabam também se desenvolvendo bastante a questão dessa hierarquia. Sobre as aglomerações urbanas, aí pronto, aqui a gente encerra as tipologias da cidade. Espero que tenha ficado claro. Né? E aí, para a gente encerrar, vamos só falar sobre as aglomerações urbanas, que aí nós vamos ter as metrópoles. As metrópoles, pessoal, elas são cidades, né, exatamente onde possui os melhores equipamentos urbanos de um país. Né? Essas metrópoles, elas podem ser metrópoles nacionais, né, quando elas têm um destaque, quando elas têm exatamente uma importância em todo o território nacional. Elas podem ser metrópoles regionais, quando elas têm o seu destaque a nível regional, certo? E elas podem também ser metrópoles locais, né? Então, nós vamos ter aqui que as metrópoles, elas vão se destacar por meio dos fluxos de pessoas e de serviços e assumem importantes posições na rede urbana da qual fazem parte. Né? E nós podemos exemplificar, né? Fortaleza, a nossa cidade, ela é uma metrópole da região Nordeste, né? Então, ela é uma metrópole regional. Né? Nós podemos citar Nova York como uma metrópole nacional. Né? Nós podemos citar São Paulo como uma metrópole também nacional. Então, e metrópole vai se dividir da região metropolitana, porque metrópole eu estou falando exatamente de uma cidade. Região metropolitana eu estou falando do agrupamento de várias cidades, de vários municípios. E quando eu falo aqui de metrópoles, eu estou falando de um município, e quando eu falo de regiões metropolitanas, eu estou falando do agrupamento de vários municípios. E vários municípios que, lógico, que vão ter suas cidades que elas já vão ser extremamente urbanizadas. Então, a região metropolitana são municípios contíguos, integrados socioeconomicamente a uma cidade central, ou uma cidade central ou principal, certo? E com serviços públicos de infraestrutura comum. Por exemplo, a Grande São Paulo, ela vai ser uma região metropolitana com 39 municípios. E a Grande Rio, nós vamos ter aí 21 municípios, constituindo sua região metropolitana. Sobre o processo de urbanização mundial, nós podemos destacar, mais uma vez, me tornando até repetitiva, que essa urbanização ela vai ocorrer de formas diferenciadas, nos vários países do mundo. A gente vai observar que esse processo de urbanização ele ocorre de uma forma nos países desenvolvidos e eles vão ocorrer de uma forma bastante acelerada, deficiente, sem planejamento, certo? Nas nações emergentes. Então, estima-se, sobre a população mundial, que até 2050, 2/3 da população mundial esteja vivendo em cidades e vilas. A população urbana mundial cresce em torno de 60 milhões de pessoas a cada ano. E a maior parte do crescimento nas zonas urbanas se verifica em países de baixa e média renda, o que é preocupante. A gente observa, pessoal, que o processo de urbanização será particularmente intenso atualmente, certo? Em continentes como a Ásia e a África, o que desperta preocupações. Eu vou novamente compartilhar o material de vocês, para me retornar um pouco aqui sobre as regiões metropolitanas e eu mostrar aqui um mapa do Rio de Janeiro e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Pronto, pessoal. Aqui nós temos a cidade, do Rio de Janeiro. E aqui nós temos as várias outras cidades, que se agrupam na Grande Rio. Certo? Então, gostaria só de mostrar esse mapa aqui para vocês. Certo? Eu vou aqui interromper o compartilhamento. E vamos aqui falar um pouco do processo de urbanização em países desenvolvidos. A gente vai observar que nos países desenvolvidos esse processo de urbanização ele começa
se acentuar, ele começa a ser acelerado, ou então a gente pode dizer que ele começa a se modernizar a partir da primeira Revolução Industrial, né? E a gente vai observar que os países da Europa Ocidental sofreram um intenso processo de urbanização no século XIX, no século XVIII. No século XVIII se iniciava a Revolução Industrial, então a gente pode dizer que no século XIX eles vão sofrer aí já um intenso processo de urbanização. A gente vai observar que no século XIX, cidades como Londres, Paris e Berlim já possuíam mais de 1 milhão de habitantes, no século XIX. Essas transformações, pessoal, elas se deram ao longo de um século, né? Ou seja, iniciaram no século XVIII, foram até o século XIX. Então, a gente observa que são cidades que tiveram condições, né, de se replanejarem, né, de se adequarem. E a gente vai observar que esse processo de urbanização na Europa, ele se dá através do êxodo rural. Inclusive, eu não vou aqui me reter muito às questões históricas, mas nós temos que lembrar lá na Inglaterra a questão do cercamento, do cercamento, certo? A questão da própria mudança, né, da estrutura produtiva, né? Ou seja, com a chegada da indústria, né? Tudo isto daí vai favorecer o intenso êxodo rural. Né? Então, essa questão de se transformar o agricultor em operário, né, se deu de maneira muito problemática, né, pois demandava o deslocamento físico, né, dessa pessoa, desse trabalhador, que outra hora era agricultor, né, do campo para a cidade, e a adaptação desse trabalhador, desse camponês, a um novo modelo de vida e produção que se diferenciava, né, do seu trabalho anterior. Né? Então, a gente vai observar que a Europa também passou por isso, lá no século XVIII e no século XIX. E aí é importante ressaltar, falando aqui sobre os países desenvolvidos, né, que países como Dinamarca, Suécia, possuem uma população urbana. A Dinamarca possui uma população urbana superior a 80%, lembra que eu tinha falado lá no início da aula? Né? E a Suécia também, certo? Uma população superior a 80%, e a Bélgica com a população superior a 90%. Agora eu vou compartilhar aqui uma tabela, né, para a gente poder analisar aqui a população urbana dos países desenvolvidos. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, população da Alemanha, na década de 70, em 2014 e uma perspectiva para 2050. Né? Então, a gente vai observar que na década de 70, todos os países dessa lista, né, Alemanha, Austrália, Bélgica, países europeus, Canadá, um país norte-americano, Dinamarca, um país europeu, Estados Unidos, um país norte-americano, Japão, asiático, Noruega, Nova Zelândia aqui, Oceania, certo? Países Baixos, Reino Unido e Suécia. A gente observa aqui que a grande maioria aqui países europeus, certo? Mas aqui a gente vai também contemplar o continente asiático, o continente americano e a Oceania, certo? Então a gente observa que na década de 70, esses países já tinham uma população predominantemente urbana. E essa população, você observa que a Alemanha, né, que foi um dos palcos da primeira Revolução Industrial, ela foi abraçada pela primeira Revolução Industrial também, muito embora ela tenha ocorrido, o berço tenha sido a Inglaterra, né, mas a gente observa aqui que não ocorreu assim, uma mudança muito drástica, né, da década de 70 para 2014. Né, mas a perspectiva para 2050 é que 83% da população alemã ela seja uma população predominantemente urbana. Aí nós vamos aqui analisando, né, os outros países. E aí a gente poderia, inclusive, verificar, por exemplo, a Nova Zelândia, né, que ela já tem uma taxa de urbanização bastante elevada, né, e ela tende a 2050 a ter 90% da sua população, né, vivendo nas áreas urbanas, e o Japão, né, aqui com 97,7%, a perspectiva para 2050, atualmente com 93% da população. Né, os Estados Unidos aqui que vai chegar praticamente a 90% em 2050 de sua população urbana. Certo? Então, a gente observa, né, os países desenvolvidos aqui
década de 70, a população predominantemente urbana, e a tendência é que essa população ela cresça, né? Ela aumente. E como foi que se deu o processo de urbanização nos países em desenvolvimento? Eu já disse a vocês, ele se deu de forma tardia, se deu de forma rápida, e isso daí desencadeou vários problemas, né? Tanto problemas estruturais como problemas sociais. Né? E a gente vai observar que nos países em desenvolvimento, as cidades elas foram crescendo sem planejamento, elas foram exatamente ocorrendo o fenômeno que nós chamamos de inchaço urbano, né, provocando, né, a formação de áreas de risco. Inclusive, as áreas de risco são as mais ocupadas, né, pela população pobre, porque nos países emergentes, a gente vai já falar sobre um processo chamado de gentrificação, onde a gente vai observar que as áreas nobres, ou as áreas que antes não eram nobres, mas elas se tornam áreas nobres exatamente pelo investimento, né, que ocorre ali, principalmente investimentos governamentais, eles vão exatamente beneficiar a questão da especulação imobiliária, né? Então, nessas áreas de riscos, nessas áreas de periferia, a gente observa que é muito comum a questão da marginalização, da informalidade, né, o desemprego, são alguns dos problemas gerados, né, nessas áreas periféricas, ou nessas áreas de risco, né? E essas áreas elas tendem a se expandir, né? Caso não haja a questão da absorção, né, da mão de obra ociosa nas cidades industrializadas, vai persistir a questão da exclusão da população em relação aos lucros advindos do processo produtivo, né? E a gente vai observar que essa exclusão da mão de obra vai exatamente fazer com que essa população ela seja absorvida pela informalidade, né? Cada vez mais se precarizando os trabalhos dessas pessoas. Essas pessoas elas vão estar susceptível à marginalidade, né? Elas vão, a gente vai observar a questão das desigualdades sociais serem cada vez mais acentuadas, né? Então, é preocupante o que ocorre, né, na América Latina, é preocupante e olha que a América Latina, ela já é praticamente, ela vai ter cidades já bastante urbanizadas, né? E é preocupante, mesmo assim se torna preocupante a questão da violência, a questão da marginalização, a questão do crescimento das áreas de periferia, das favelas, das áreas de risco, né? E a África e a Ásia, que estão se urbanizando agora recentemente, se torna também muito preocupante, né? Porque são processos de urbanização que estão se dando em áreas vulneráveis, né? Então, as desigualdades sociais, os problemas de infraestrutura, mais uma vez repetindo, certo? Intervindo, né, diretamente na economia e nos indicadores de qualidade de vida, certo? Serão coisas muito presentes, né, nessas cidades latino-americanas, africanas e asiáticas. E eu vou novamente aqui compartilhar com vocês, certo, um outro gráfico. Agora sobre os países em desenvolvimento. Pessoal, o que é que eu quero que vocês observem aqui? Né, os países asiáticos e os países africanos. E a diferença, né? Gana, um país africano, né? Etiópia, né? Um país africano, a Guatemala, um país da América Central, né? Chad, um país africano, Camboja, um país asiático. Então, a gente vai observar que na década de 70, né, esses países africanos, asiáticos e países pobres da América Central, eles vão ter sua população predominantemente rural, né? O Brasil, até a década de 60, né, nós tínhamos a população brasileira predominantemente rural, né? Aí a gente vai observar, em 2014, né, países asiáticos, africanos, com população predominantemente rural ainda, certo? Mas há um aumento significativo, né? Olha, um aumento significativo da população urbana, né? A gente observa aqui, e a perspectiva para 2050 é que essa população ela seja predominantemente urbana, certo? E aqui nós temos outros países, né? Aqui, países, inclusive, que atravessam problemas sociais e econômicos seríssimos, né? Que é Haiti na América Central. Então, nós temos também aqui dados da década de 70, né? Como se encontrava essa população em 2014, né? A gente vai observar que essas populações,
né, com exceção do Haiti e com exceção da Turquia e do México, eles vão ser populações predominantemente rurais também, e a perspectiva para 2050. Né, aqui vai ser exceção apenas Lesoto, né, que não vai conseguir ter a sua população predominantemente urbana. Vamos falar um pouco agora da questão das megacidades. Primeiro, para me poder caracterizar uma cidade como megacidade, ela tem que ter uma população, né, de 10 milhões de habitantes ou mais, certo? Só para vocês terem ideia, em 1975, na década de 70, no mundo havia apenas 5 megacidades, né, que eram Tóquio, Nova York, Xangai, Cidade do México e São Paulo. Atualmente, pessoal, nós temos 33 megacidades, e a perspectiva para 2030 é que seja no mundo 43 megacidades. Mas todos os gráficos que nós analisamos, tanto se tratando de países desenvolvidos quanto de países emergentes, a gente vai observar que a tendência é exatamente essa população urbana ela se tornar crescente, certo? E aqui eu vou novamente compartilhar aqui o material de vocês, né, para a gente estar falando dessas megacidades, vendo aqui os gráficos dela. Olha só, pessoal, Tóquio, no Japão, 38 milhões de pessoas. Né? São Paulo, no Brasil, né, vai ter 1 milhão de pessoas a mais do que em Pequim, na China. Então, a gente vai observar que megacidades que se destacam, né, grandes aglomerações urbanas, né, as 10 maiores aglomerações urbanas do mundo, Tóquio, Delhi, Xangai, Cidade do México, Mumbai, São Paulo, Osaka, Pequim, Cairo e Nova York. E as cidades globais são aquelas cidades que elas têm também grande população, mas elas também têm uma dinâmica econômica, né? E elas também vão ter importância a nível global, né? São cidades que elas vão ter importância a nível global. Inclusive, a gente disse que São Paulo e Rio de Janeiro já são cidades globais, né? Porque elas já conseguem interagir na questão da geopolítica, certo? A megalópole é quando a gente tem aí a conurbação, né? A integração de várias cidades, né? Aí a gente pode citar como exemplo aqui o caso de São Francisco, Los Angeles, São Diego, a gente já pode citar, apesar de eu não considerar, mas a gente já pode citar São Paulo e Rio também, certo, como uma megalópole, mas já tem muitos geógrafos que já consideram São Paulo e Rio de Janeiro exatamente pela conurbação, né, já cimentou-se as malhas urbanas, então já é megalópole, né? Então, nos Estados Unidos, nós podemos citar Boston, Nova York, Filadélfia, né? Baltimore, né? E Washington, que já é só uma malha urbana, formando aí uma imensa megalópole, né? E tantas outras que nós podemos citar, né, no mundo. A conurbação, eu já disse a vocês que é exatamente quando a malha urbana de uma cidade ela se une à outra, né? A gente consegue, isso é muito comum na Europa, a gente consegue visualizar que a gente saiu de uma cidade, entrou em outra, ou de um município, entramos em outro, apenas por conta das placas limítrofes, né? E aí, para a gente poder concluir a aula de hoje, eu vou falar dos principais problemas urbanos. Esses problemas urbanos, eles tanto foram vivenciados, né, por cidades dos países desenvolvidos, ou são vivenciados atualmente por cidades de países emergentes. A diferença é que a cidade dos países desenvolvidos, por eles terem vivenciado exatamente esse processo de urbanização ao seu tempo, né, eles conseguiram corrigir muitos desses problemas urbanos, né? Eles conseguiram discutir, exatamente através de políticas públicas, solucionar alguns desses problemas urbanos. E as cidades dos países emergentes, como esse processo de urbanização ele ocorreu de forma bastante rápida, né, e sem planejamento, ainda são problemas que acarretam, né, as cidades de países emergentes e que eles tendem, inclusive, a se agravar. Entre esses problemas, nós podemos falar sobre a degradação do meio ambiente, entre a degradação do meio ambiente, a poluição das águas, poluição sonora, a questão do lixo urbano, né? A gente pode também citar a questão, né, da miséria, né, localizada principalmente nas áreas de periferia, certo? Elas se originam no meio rural, né? Mas elas exatamente se transferem para o meio urbano, elas vêm junto com o êxodo rural, né? Nós podemos citar
a questão da problemática do abastecimento de água, né? Ou seja, não são todas as cidades, né? E nem são todos os bairros de algumas cidades que têm acesso à água tratada. E a questão do saneamento básico ele é primordial, né? Doenças como cólera, hepatite, que inclusive faz com que se aumente a questão das taxas de mortalidade infantil, elas ainda ocorrem em grandes centros urbanos que não têm, né, abastecimento de água e que não têm saneamento básico. A questão do abastecimento de energia elétrica, olha só, pessoal, o que é que está passando, né, a região norte do país atualmente. A questão também do transporte coletivo, o transporte coletivo desencadeou um grande movimento no Brasil que resultou no impeachment da presidente Dilma. Né? A questão da coleta de lixo, então a gente vai observar problema de habitação, problema de equipamentos de saúde que não consegue atender a toda a população, apesar do SUS, né, falando de Brasil, né, do SUS ser um patrimônio da população brasileira, já sanou muitos problemas, mas existem vários outros problemas. É um grande desafio a questão de saúde pública, né, a questão da segurança, da falta de escola, a questão do desemprego estrutural, do desemprego conjuntural. Né, e aí, para a gente concluir, eu vou falar rapidamente da gentrificação. A gentrificação, pessoal, é um conceito, né, que designa pessoas ricas ligadas à nobreza. Né, e como é que ela ocorre nas cidades? Né, nas cidades do mundo todo. Simplesmente são áreas que eram áreas abastadas, mas que ela começa, né, a receber ali investimentos do poder público e muitas vezes propositalmente. Então, aquelas pessoas, elas acabam deixando, né, aquele determinado bairro, aquela determinada área, porque o custo de vida ele começa a se tornar muito elevado. Ou seja, né, os investimentos públicos que ocorrem naquele determinado território, eles atrelam exatamente valores, né, aos territórios, favorecendo a especulação imobiliária e, logicamente, favorecendo, né, as pessoas que dominam, né, a especulação imobiliária. Então, a gentrificação, né, ela vai se apoiar, né, no discurso de obras que beneficiam todos, né, mas não é bem isso que ocorre. Né? Elas acabam beneficiando com esse discurso, obras que beneficiam a todos, né, mas elas não são motivadas pelos interesses públicos, né? Elas não são motivadas pelo interesse público, elas são motivadas, né, por interesse privado. Né? E sendo motivadas pelo interesse privado, elas exatamente vão elevar valores, inclusive tornando determinados bairros ou determinadas cidades áreas de repulsão. E aqui na nossa cidade, em Santa Quitéria, nós já temos um exemplo disso, né? Ali o Botafogo, né? Eu adoro fazer essa análise quando a gente fala de município, né? A gente observa que ali, depois que começaram a vender os terrenos, né, para o desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida, né? A população, né, que morava no bairro, né, ela saiu do bairro dando, né, exatamente, dando aliás, saiu do bairro e o bairro hoje é constituído por uma classe média. Né? Então, a gente predominantemente por uma classe média, certo? Então, pessoal, por aqui a gente encerra a nossa aula e na próxima aula a gente fala sobre como se deu, né, o processo de urbanização brasileiro. Tchau e até a próxima.